Fala aí, coloradagem, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos atualizar as coisas do Internacional, né? Semana de muito trabalho, né? Não vou dizer uma semana parada, mas uma semana de muito trabalho na preparação para o Grenal. A gente tem uma ótima oportunidade para instaurar uma crise gigantesca lá para os lados dos azuis e não vamos perder essa chance, não. Vamos ser os emissários do caos, não é mesmo? Antes da gente entrar nesse assunto, que tem um outro assunto aí também, que é a questão de investimentos no novo CT do Inter, né? Ou na ampliação do CT do Inter. Antes de entrar nesses assuntos, por que você ainda não está inscrito? O que custa você se inscrever no canal? Clica aí no botão inscrever-se, deixa teu like. Teu like, vocês não sabem a importância que tem um like no vídeo de uma pessoa que está aqui criando conteúdo para vocês. Esse like vai dizer pro YouTube assim, ó, esse vídeo é bacana, pode oferecer ele a mais pessoas. É assim que funciona a coisa no YouTube. Então, deixa teu like, deixa um comentário. O comentário também é muito importante porque diz pro YouTube que as pessoas estão interagindo, estão engajando nesse vídeo, tá bom? Conto com a ajuda de você, se inscreva, deixa o like, deixa o comentário e vamos que o Inter não para e a gente também não. Vocês viram que aconteceu um lance bem chato lá? Pô, fiquei realmente chateado, mano. Os azuis jogaram ontem e se deram mal, né? Se deram mal. Um timezinho lá que nunca tinha ouvido falar, até nem lembro o nome nesse momento pra falar aqui pra vocês. Pô, a gente fica chateado, né? Tá feia a coisa lá, tomara que piore muito, que piore nas nossas mãos, né? Tudo bem, eles estavam com um time reserva, mas ainda assim com um time reserva, visto os investimentos feitos, eles tinham que ter dado um jeito de ganhar aquele jogo, mas não ganharam. O problema deles é que eles se explodam, eles se ferrem, como eles gostam de dizer pra nós que eles querem que a gente vire um clube de piscinas, a gente não pode nem falar isso deles, porque eles nem piscina tem, né? Então, quero que eles fechem as portas e se explodam. Mas, o problema deles, quero que se ferrem no Sul-Americano, quero que se ferrem no Brasileiro, quero que se ferrem em tudo que for possível. Como diria aquele nosso querido amigo, todos os dias. Não é mesmo? Bom, galera, a parada é a seguinte, tivemos visitas ilustres lá no Beira-Rio, né? 2 campeões de Libertadores estiveram lá, visitando o clube. E o Ernest vai nos atualizar, o Alexandre Ernest, a respeito do que aconteceu lá, né? E qual o tema que levou esses dois lá. Então aqui, ó, novidade, hein? Um efeitinho aqui, pra ficar mais legal pra vocês todos, né? E vamos lá, vamos ver o que aconteceu lá, quem foram essas pessoas que estiveram lá. Fala pra nós aí, Ernest. 2 presenças ilustres, né? A gente já tem o Abel e o Fabinho, que são, né, multicampeões também pelo Inter, campeão da Libertadores, campeão do mundo, os dois com uma história enorme dentro do Internacional. Nessa semana agora que passou, o Tinga e também Rafael Sobis estiveram no CT do Parque Gigante. O Sobis muito mais para conversar, para trocar uma ideia, para ver mesmo questão de momento do Inter, fazer uma visita pro Abel, conversar e trocar uma ideia, tá? O Sobis é muito colorado, né? O Sobis é colorado demais, velho. E tu vê as postagens dele no Instagram e tal, ou no Instagram. E tu vê que, cara, o cara é colorado igual a gente, né? Vai nos jogos, sofre, passa perrengue. É muito colorado, ídolo. Bicampeão da América, cara que conhece o caminho de fazer gol em final de Libertadores, né? Sensacional, Sobis, eu sou muito fã. Essa minha camiseta aqui, inclusive, é número 11. Que ele usava nessa Libertadores. Bora. Fala mais, Ernest. Mas o Tinga já não. O Tinga com algumas ideias a respeito do planejamento para um CT ampliado. E aí aqui a gente tem algumas questões que o próprio Tinga já divulgou em uma entrevista para a GZH e também a ideia que ele tem a respeito de comemorações, né, da primeira Libertadores, também do Mundial ao final do ano, enfim.
o Tinga ele tá muito engajado, né, em celebrar essa conquista lá de 2006. Inclusive ele tem o @eutavalá2006, que é um perfil no Instagram em que todo mundo é para mandar mensagem para ele, vídeos na DM inclusive, para que ele encha a timeline de onde os colorados estavam, ou o que os colorados lembram daquele 16 de agosto. Só não lembra o dia 16 de agosto de 2006 quem não estava vivo, ainda quem era muito criança, né? O Tinga é um outro personagem muito colorado, né? Eu lembro uma vez que ele deu a entrevista, porque obviamente a gente não tem como esquecer que ele começou lá pro lado dos azuis, né? Fez carreira nos azuis, fez gol em Grenal, inclusive. Mas que quando chegou no Inter, eu lembro de uma entrevista que ele deu, que ele disse assim, cara, eu tinha, em um determinado momento, cheguei a me questionar se eu era mais gremista, se eu era mais colorado, mas depois da Libertadores de 2006 eu vi que eu era totalmente colorado, então Tinga eternamente em nossos corações também. De 2006. Mas ele deixou muito claro que ele quer começar a trabalhar a possibilidade de uma ampliação do CT do Parque Gigante. Não quer investir lá em Guaíba, onde seria a cidade do Internacional e que também ficou embaixo d'água na época agora da enchente, que foi histórica, hein? Pô, não quero investir na minha cidade, pô, Guaíba. Terra é Guaíba, pelo amor de Deus, dá uma ajuda pra nós lá. 2024. A ideia do Tinga é reformar o CT do Parque Gigante. Quem sabe até ampliar o espaço do departamento de futebol, onde já foi ali uma churrascaria, onde também tem ali as piscinas e os galpões. Fazer, quem sabe, uma ampliação para que a base possa treinar ali, para que... Isso aí é uma coisa importantíssima, né? A nossa base treinar perto dos profissionais. Base que, aliás, meu Deus do céu, 2 jogos, 2 derrotas, 6 gols tomados e nenhum gol feito no Brasileirão da Série B. É isso mesmo que vocês ouviram. Ontem o Inter jogando em casa perdeu de 3-0 para o Sport. O Douglas Demoliner e o Lucas Colar estiveram lá assistindo o jogo, relataram que o Inter no primeiro tempo foi desastroso, mas acabou 0-0. E no segundo tempo o Inter empilhou chances de gol e acabou pecando a mesma coisa dos profissionais. Muita chance e nenhum gol. E acabou tomando gols no contra-ataque. Então... lamentável, né? Lamentável é ver a base do jeito que tá e principalmente que o nosso Sub-20 foi rebaixado no ano passado e absolutamente ninguém foi punido, não foi ninguém demitido, como se o trabalho estivesse sendo muito bem feito. Esses conchavos políticos aí acabam destruindo com o Internacional, porque não é possível um time da grandeza do Inter estar jogando a Série B, não importa qual categoria seja, no caso é o Sub-20. Lembrando que o nosso Sub-17 só não foi rebaixado porque não tem rebaixamento. Mas vamos lá, vamos seguir. O feminino também possa treinar ali e que custe muito menos do que os 130 milhões já orçados ou estimados para a cidade do Inter lá em Guaíba. A ideia do Tinga é pegar colorados renomados e que têm poder aquisitivo mais alto para que possam colocar, como ele mesmo brincou ali na entrevista para GZH, cada um bota uma estaleca e a gente consegue pegar e ampliar, fazer no mínimo mais 2 campos ali na... Pô, tava na hora do Sonda, do Elusmar aparecer, né? Pô, a gente sabe que eles não se dão muito bem com a atual gestão, apesar do Elusmar ter tirado foto, né, com o nosso querido presidente atual, mas, pô, os caras tem grana, meu, bota umas, como xingaria, bota umas estalecas, pô, bota o nome de vocês lá, tenho certeza que se vocês quiserem ser imortalizados com o nome de vocês lá no CT, pô, assim, dá uma ajuda pra nós aí, pô. Custa, né? A área do CT, onde hoje havia também, né, ali as quadras de tênis, muito próximo também, né, ao rio, e quem sabe até botar um segundo pavimento junto à área de salas de cada um dos diretores. Também as questões da fisiologia, quem sabe algo um pouco melhor em cima até mesmo de uma excelência médica, uma excelência de fisioterapia e questões envolvendo atividades físicas, não apenas a questão dos campos e as possibilidades, né, de treinar base profissional e também o feminino ali naquele ambiente, do lado do Beira-Rio, né, um ambiente que inclusive já foi reformado por várias
gerações de jogadores. Se vocês lembrarem, em 2012, o Fernandão, obviamente, ele fala, né, numa entrevista histórica sobre o puxadinho e tudo mais, que era basicamente característica. Essa entrevista do Fernandão, ela foi muito forte, né? Que ele dizia que a gente não tem um CT, a gente tem um puxadinho. E naquela época, ele já falava que o Inter estaria muito atrás na questão de infraestrutura de treinamento, né? Então imagina como é que o Inter está hoje. Aí você olha times como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, construindo CTs maravilhosos, e o Inter tá aí, né? Um puxadinho. Do CT do Parque Gigante, mas os jogadores já colocaram ali questões de dinheiro para fazer água quente, para melhorias dos vestiários, para melhorias das macas, para melhoria dos equipamentos, não só a questão do Inter, né, como um todo, como clube, botar dinheiro ali, mas também agora na enchente o César Folli, né, foi um dos caras que pegou e botou dinheiro do próprio bolso. Também é um conselheiro, na verdade é um apoiador da gestão, né? Botou dinheiro do próprio bolso para que a área do CT fosse reformada, uma vez que estava abaixo d'água e principalmente não havia seguro daquela área, porque não é uma área que é plenamente legalizada, vamos dizer assim, né? Em nome do Internacional e tudo mais. É uma extensão em cima da prefeitura de uma cedência que o governo municipal cedeu e deu para o Internacional, tá? Galera, eu acho legal essas atitudes, assim, claro que não, desde que não faça falta, né, para poder casar uma grana ali. Se eu tivesse ganho na Mega da Virada, eu mandava construir esse CT lá em Guaíba. Minha terra, eu quero CT Rodrigo Borba lá em Guaíba. Pronto, acabou. Mandava construir lá, fazia o cheque, pagava à vista. Ia querer um camarote no Beira-Rio, claro. Mas é isso, gente. No mais, preparação do time para o Grenal de domingo, de sábado, né? Estaremos atentos a toda essa movimentação. Vamos criar uma crise sem precedentes, fazer os caras demitir um técnico que tem um contrato de 3 anos em um ano, mas na verdade menos de um ano, né? Quem sabe, né? A gente consegue essa façanha aí. Seria lindo a gente derrubar o terceiro técnico nesse campeonato, mas é muito difícil, né? Mesmo que a gente ganhe, é muito difícil. Agora, o caos a gente pode instaurar lá sem problema nenhum, não é mesmo? Fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.